Dentro da série sobre o Espírito Santo, que nós temos estudado na nossa EBD, a nossa aula de hoje trata sobre os dons de sinais. Os dons de sinais envolvem o dom de cura, o dom de línguas e o dom de milagres. Será uma aula breve em que nós estaremos dando uma pincelada sobre cada um desses tópicos aqui. Bom, o versículo-chave está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versos do 31 até o capítulo 13, versículo 2. Então vamos fazer a leitura, que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesses todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. Bom, os dons de sinais, eles são necessários no corpo de Cristo para apontar a grandeza de Deus na sua igreja. Então, são dons sobrenaturais, são dons que dependem de uma manifestação do Espírito Santo de Deus de uma forma extraordinária. Não é dentro do comum, mas é dentro daquilo que é extraordinário, como por exemplo o dom de cura, né? A gente sabe que alguns médicos, né, que trabalham em UTIs, eles sabem que a medicina ela tem um limite e que naquele limite muitas vezes fica incontestável que houve em alguns casos o agir sobrenatural de Deus, em que os médicos olham e falam, humanamente isso aqui é impossível. É quando a gente está diante de um dom de cura, quando essa pessoa ela recebeu essa cura, ou seja, uma forma extraordinária, um poder de Deus extraordinário que pode curar a enfermidade física, né? Lembrando que o dom de curar, ele também pode curar na nossa alma as dores emocionais, as dores dos nossos traumas, dos nossos medos e as dores físicas também. O dom de cura, ele está previsto no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 28. Então, esse dom, ele é exercido para restituir ou conceder a saúde física, emocional ou espiritual de uma pessoa pelo poder do Senhor. Esse dom, ele deve contribuir para exaltar, para destacar a grandeza de Deus. Ele tem que apontar para o próprio Deus. Ele não é útil por si meramente, mas ele deve apontar e direcionar a Deus. A grandeza de Deus, que o nosso Deus é ilimitado. E Ele pode todas as coisas. Não há nada, né, que limita o agir de Deus quando Ele decide assim o fazer. Então veja bem, tem na história extra-bíblica, né? Primeiro biblicamente, vamos lembrar aqui, a gente sabe da história do rei Ezequias. O rei Ezequias ele estava terrivelmente enfermo para a morte, e Deus o curou e deu a ele a chance de viver por mais 15 anos. Ali foi um milagre que Deus fez de cura na vida do rei Ezequias. A gente sabe na história extra-bíblica, né, aí dos livros, que houve uma missionária chamada Catherine Kuhlman. Era uma mulher que foi extremamente usada por Deus para curar. Nos cultos em que ela presidia, muitas pessoas testemunharam a cura recebida ali naqueles ambientes, né? naquele movimento de culto. Claro que haviam pessoas que se curavam, outras não recebiam a cura, porque quem cura não é o homem, não é o pastor, não é o missionário, não é o pregador. Quem cura é Deus. O homem que Deus usa para isso é apenas um instrumento para manifestar a grandeza de Deus, o poder de Deus, né? E é importante nós lembrarmos que no dom de cura
que o crente a quem Deus concede o dom de curar, ele deverá possuir o discernimento do Senhor, para que ao ter contato com o enfermo, ele tenha também orientação divina para que ore para a realização da cura, né? Ele precisa discernir, entender, para que ele entenda que Deus tem ali um plano, né? O Espírito Santo está movendo a cura de determinada pessoa. Também é importante ter de forma muito clara e evidente que o mérito desse feito não é do homem, mas é de Deus. Não é muito, muito comum acontecer das pessoas idolatrarem a quem Deus usa para curar. A gente vê muito isso, né? Em determinadas igrejas, e as pessoas querem idolatrar essas pessoas que Deus usa, mas nós precisamos entender que quem faz é Deus. Não é o pastor, não é o profeta, não é o missionário, não é o pregador. Quem cura é Deus. O homem é apenas um instrumento, é um vaso de Deus. E a glória, portanto, deve ser dada somente a Deus. O uso desse dom, ele não serve para a exaltação de um crente ou de uma igreja, mas apenas como um dos recursos oferecidos por Deus para a edificação e suprimento do seu povo. Não é raro acontecer de muitas pessoas serem curadas e essas pessoas se converterem a Deus, porque elas entendem que foi Deus que fez. Mas também sabemos de casos de pessoas que são curadas e elas viram as costas para Deus. Elas apenas querem a bênção, mas não querem o autor da bênção. Então, o dom de cura, ele não é um dom que ele salva a pessoa. A pessoa, ela precisa reconhecer Jesus como seu Salvador e se voltar para o Senhor. Não é o fato dela ser curada que ela vai imediatamente reconhecer o Senhor como seu suficiente Salvador. Infelizmente, é como a gente vê no exemplo dos 10 leprosos. Todos foram curados, apenas um voltou para agradecer, né? E infelizmente a ingratidão tem muito nos nossos corações. A gente recebe tanto de Deus e nem sempre a gente está grato, está dando a Ele a honra, a glória que é devida somente a Ele. Então fica aí um alerta para nós, sermos gratos ao Senhor, porque Ele é grande, Ele pode todas as coisas, tudo é por Ele e é para Ele, que é o autor de todas as coisas, o autor da vida. Segundo dom é o dom de línguas. Bom, está previsto no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, 28 e 30, e no capítulo 14, versículos de 1 a 40. Então é a capacidade especial concedida por Deus através do Espírito Santo para falar uma língua diferente da habitual. A gente tem um exemplo disso no Pentecostes, né? No Pentecostes, os crentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em que haviam muitas outras pessoas ali para a festa dos judeus, que eram de outras nações, que não falavam a língua dos crentes, mas eles ouviam eles pregando no seu idioma original. Falaram, poxa, ele está falando, vamos dizer, persa, ele está falando em persa. E ele é o judeu. Olha só, eu estou entendendo tudo. Eu sou grego e estou entendendo tudo que os judeus estão falando, né? Estou entendendo a interpretação, porque ele está falando no meu idioma. Então ali foram línguas diferentes da língua original. É como se eu, que falo português, estivesse falando inglês, para que alguém dos Estados Unidos, que aqui tivesse, ouvisse a mensagem pregada no seu próprio idioma e se convertesse ao Senhor, e se rendesse ao Senhor. Então foi isso que aconteceu ali. E nós temos um outro episódio da cidade de Corinto, em que os crentes falavam línguas estranhas durante o culto. E Paulo se advertiu, olha, quando alguém falar em línguas, que haja intérprete aqui, para que haja uma edificação do corpo. Mas nós entendemos também que existem línguas estranhas para edificação pessoal. Então, não haverá intérprete, porém a pessoa fala em outras línguas para edificação pessoal, né, particular entre ela e Deus ali tão somente.
Sabemos que o dom de línguas é uma das evidências do enchimento do Espírito. Nós cremos que com a salvação nós somos selados e batizados no Espírito Santo de Deus. Mas entendemos que o enchimento do Espírito ele é buscado cotidianamente. Nós buscamos esse enchimento constantemente nas nossas vidas, né? Como está lá no texto que fala, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, cantando louvores, entoando cânticos ao Senhor, né? São maneiras de nos enchermos do Espírito. E o dom de línguas é uma das evidências do enchimento do Espírito Santo, mas não é a única evidência, tá? É importante lembrar disso. Quem está em Cristo já é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, nós devemos nos encher cada vez mais da presença do Espírito Santo em nós. Outro dom de sinal, além do dom de línguas e do dom de curas, é o dom de milagres. O dom de milagres, ele está constando em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, e nos versículos de 28 e 29. O que é o dom de milagres? O dom de milagres é uma capacidade especial dada pelo Senhor a alguns crentes para realizar feitos sobrenaturais. Exemplo, Moisés, quando ele usou uma vara para abrir o Mar Vermelho. Aquilo ali foi algo totalmente extraordinário, né? Algo que foge a tudo aquilo que é comum e terreno. Onde é que se viu abrir o mar levantando um cajado? Aquilo ali foi o dom de milagres. O que mais que é dom de milagres? Quando Elias orou para cair chuva do céu após um longo período de seca. Dom de milagres. Deus fez ali o extraordinário. Josué que orou para que o sol parasse. Dom de milagres, somente alguém capacitado pelo Espírito Santo de Deus com esse dom pode realizar isso, guiado pelo Espírito Santo de Deus e capacitado por ele. E a igreja primitiva, quando estava num culto de oração, de intercessão, lá fervorosamente intercedendo, orando por Pedro, e de repente bate na porta. Quem era? Pedro. A prisão se abriu e Pedro foi liberto através da oração dos irmãos ali. Quando é que cadeados abrem sozinho, queridos? Quando é que os ferrolhos se abrem para as pessoas saírem do presídio? Milagres, ações sobrenaturais realizadas pelo próprio Deus. Então, todos esses acontecimentos fugiram à ordem natural. E assim como observamos no dom de cura, serviram para edificação e suprimento dos filhos de Deus. Então, esses dons não são para engrandecimento pessoal. Esses dons são para edificação da igreja, suprimento da igreja e para exaltação da grandeza de Deus, para glorificar aquilo que só Deus pode fazer. Então, veja bem, como nós podemos concluir essa aula breve de hoje sobre os dons de sinais? A primeira pergunta é: somos submissos e inteiramente confiantes no Senhor para que Ele nos conceda poder para realizar sinais? Nós devemos estar completamente submissos, entendendo que se não tiver amor, nada disso aproveita. Mas se tiver amor, se tiver glória a Deus, a igreja será edificada, o corpo será suprido e abençoado e Deus glorificado. Segunda pergunta: temos considerado as determinações bíblicas que devem acompanhar os dons de sinais, como o discernimento, o amor, a glória de Deus, ou vemos na nossa experiência algo superior ao ensino bíblico? Exaltação humana, exaltação pessoal, distorção da palavra. Mesmo esses dons, eles precisam estar baseados no que está contido na palavra de Deus. E não trazer coisas que não estão descritas na Bíblia, não estão previstas na Bíblia. Mas tudo tem que estar contido aqui e apontar para a grandeza de Deus. E por último, reconhecemos que os dons de sinais
assim como os demais dons visam exaltar o nome do Senhor? Reconhecemos como João Batista que ele deve crescer e nós devemos diminuir? Todos os dons do Espírito Santo dispensados a nós, eles são dádivas, são presentes, não é mérito nosso. O dom, seja ele de cura, seja ele de maravilhas, sinais, de prodígios, dons de língua, dons de milagres, dons do serviço, são dons, são dádivas, são presentes, não é mérito nosso. Portanto, toda honra, toda glória deve ser dada somente a Deus. E esse dom, ele visa a edificação do corpo, ao aprimoramento dos santos, ao suprimento da igreja e à exaltação da grandeza de Deus. Que nós tenhamos isso em mente nas nossas vidas, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Portanto, todo o nosso louvor, reconhecimento, glória, honra deve ser dada somente a Ele, de quem vem todas as coisas. Que seja assim na minha vida e na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula.